Olá! Seja bem-vindo de volta a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de Física, e hoje vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ondulatória. Vem comigo e vamos lá. Vamos falar hoje sobre fenômenos ondulatórios. O que são esses fenômenos ondulatórios? Os efeitos eles podem ocorrer de acordo com a área de estudo, e eles podem ocorrer de dois meios diferentes, ou no mesmo meio de propagação. Na última aula, vimos que a onda, temos a questão da classificação quanto à sua natureza, que ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Vimos a questão do formato dos tipos de onda, que ela pode se propagar em uma direção, duas direções e três direções. E também vimos as questões também relacionadas às características de uma onda. Hoje vamos falar sobre esses fenômenos ondulatórios que permeiam o nosso dia a dia, que são vários. Hoje aqui venho apresentar a vocês os nossos 6 fenômenos mais importantes e mais cobrados no Enem sobre a parte de ondulatória. Temos o fenômeno de reflexão, refração, difração, ressonância, interferência e efeito Doppler, tá? Primeiro que esses três, reflexão, refração e difração, vocês vão observar isso não só aqui nas ondas, mas também no nosso próximo tópico de assunto, que será a parte de óptica, tá bom? Então a questão da reflexão, refração e difração ocorre tanto nas ondas como também nas luzes, tá bom? Então vamos analisar aqui e entender um pouco de cada um. Então, vamos lá? Primeira coisa, quando eu falo de ondas sonoras, né, a questão do som, precisamos entender que elas são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. É só a gente lembrar daquele momento que você pega a sua JBL, né, coloca lá no ouvido, o que vai acontecer? O som ele se propaga naquela direção. Por que o fone de ouvido ele está sendo emitido um som ali, porém se você coloca no ouvido, somente você vai ouvir, né? Claro, dependendo do volume, dependendo da qualidade do produto, né? Somente você vai ouvir por quê? Porque o som ele se propaga em uma única direção, ele é unidimensional. Por ser unidimensional, né? Ele vai ter as ondas longitudinais, já que as ondas sonoras elas se propagam na mesma direção do som, e ele é um exemplo de onda mecânica, porque o som ele necessita de um material para se propagar. Entendido? E aqui fala, o ouvido humano ele é capaz de captar sons de frequência desde 20 Hz até 20.000 Hz. Esse intervalo chamamos de intervalo audível. Então, sons de frequência abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. E de frequência superior a 20.000 Hz são chamados de ultrassons. Então, uma onda sonora ela pode sofrer tanto reflexão, refração, interferência e difração. Já vamos conhecer um pouquinho mais de cada um. Mas para que a gente possa entender o espectro sonoro, né? Como eu falei, o som audível é entre 20 Hz e 20.000 Hz. O infrassom abaixo de 20 Hz e o ultrassom acima de 20.000. Quando você pensa, por exemplo, você já ouviram uma aranha? Já ouviram uma aranha? Falando ela não fala, né? Mas já viram uma aranha? Já ouviram o som que ela emite? Não, né? Por quê? O som emitido por uma aranha, ele é um som infrassônico. Um outro exemplo de um som infrassônico, por exemplo, o terremoto. Você consegue ouvir as ondas sonoras do terremoto? Que é uma onda tridimensional? Não, né? Por quê? Você só consegue sentir algumas situações, mas o som, ele é um som infrassom, tá? Porque a sua intensidade, a sua frequência, ela é menor do que 20 Hz, tá bom? Então isso é um exemplo de infrassom. Ultrassom, por exemplo, é aquilo que você não consegue ouvir, que é acima do som audível, ou seja, acima de 20.000 Hz. Por exemplo, um morcego. Vocês já ouviram um morcego? Já, né? Às vezes ele emite morcego. Mas os morcegos, como que eles se localizam? Primeiro que os morcegos não enxergam, sabiam disso? O morcego não enxerga. Como que ele se localiza? Ele se localiza através de ondas, tá? Ondas ultrassônicas. E essas ondas ultrassônicas, né? Que eles chamam ali de geolocalização, ou geolocalizador, tanto os morcegos como os golfinhos e também outras espécies de ave, né? Algumas espécies de ave também utilizam para se localizar. Então, a partir disso, né, a gente temos aí o ultrassom, que também é um som que não é audível. Já sons musicais
que é entre 20 Hz e 5.000 Hz, são sons que a gente consegue ouvir e entender facilmente. Já sons entre 5.000 Hz e 20.000 Hz são considerados sons desagradáveis, ou seja, uma intensidade sonora muito alta que, por sua vez, com o uso prolongado, pode prejudicar a sua audição, tá certo? Então, vamos conhecer agora, né, quais são aí esses nossos 6 fenômenos ondulatórios. O primeiro deles é o fenômeno de reflexão. O que é a reflexão? O fenômeno que ocorre quando a onda ou pulso incide sobre um obstáculo e retorna ao meio incidente de propagação. Como eu mencionei, o morcego, né, para ele se localizar, ele emite ondas ultrassônicas, né? Aí essas ondas ultrassônicas chegam no objeto e esse objeto, automaticamente, esse som, ele é refletido. Então, por exemplo, o morcego está emitindo aqui uma onda sonora ultrassônica para a mariposa, né? Mariposa, que é um objeto, um inseto, né? Ele, ao tocar esse som nesse objeto, o som é refletido para o morcego de volta. E assim o morcego sabe localizar onde que essa mariposa está, mesmo sem enxergar nada. Mesma coisa é um navio. Alguns navios, eles têm lá o seu geolocalizador. Ou seja, eles conseguem emitir ondas ultrassônicas no mar, por exemplo, e eles conseguem ver se há algum objeto, como rochas, submarinos, entre outros, logo abaixo, já que esse som ele é refletido de volta para o navio. Ok? É o que eles utilizam como sendo o nosso radar, né? Aí temos também a refração. O que é a refração? É o fenômeno que ocorre quando uma onda ou pulso que se propaga se depara com a mudança de meio. Por exemplo, se eu estou falando aqui, você está me ouvindo aí neste momento, é porque temos aqui o som que está sendo transmitido pelo ar. Mas, por exemplo, se eu estiver falando, aí vocês estão aí mergulhando na piscina, lá no fundo da piscina, piscina, né? Vocês vão me ouvir? Vão conseguir me entender facilmente o que eu estou falando? Não. Por quê? Porque o som ele vai mudar a sua direção. Quando o som, que estamos falando aqui no som, no ar, né? Ele muda o seu local de propagação, por exemplo, sai do ar para a água, o que é que vai acontecer? A água ela vai acontecer um processo de difração. O som ele vai mudar a direção. Se eu estou falando para baixo, o que é que vai acontecer? O som ele não vai ficar para baixo até chegar lá no fundo da piscina, não. Ele vai mudar a sua direção. E chamamos esse processo de difração. Então, se você estiver mergulhando, né, e alguém estiver falando fora, ou então até mesmo dentro d'água, você vai perceber que o som ele vai ser totalmente diferente. Embora a mesma coisa acontece se você estiver dentro d'água falando com outra pessoa dentro d'água. Primeiro que a gente não consegue falar debaixo d'água, né? Mas se for o caso, o que é que vai acontecer? A velocidade do som na água é muito mais rápida do que a velocidade no ar. Então a gente não consegue captar aquele som que está sendo emitido, tá bom? Então isso é a refração, muda a direção. Difração, agora sim. Quem aí tem aquela vizinha ou vizinho fofoqueiro, né? Então, por que você consegue ouvir as fofocas do seu vizinho, geralmente atrás da parede, atrás da porta, né? Ou até mesmo sem querer ouvir aquele vizinho de manhã cedo que coloca lá aquela música, aquele brega apaixonado, né? Você consegue ouvir lá e fica morrendo de ódio, né? Por que isso acontece? Devido a um fenômeno chamado difração. A difração é a capacidade de você ouvir, de o som ultrapassar obstáculos. Então, como esse som ultrapassa obstáculos, temos um processo de difração, tá bom? Então, isso pode acontecer com qualquer tipo de onda. Temos aqui a imagem, né? Fofoca, é isso? Então, quando a gente fala dessa parte de fofoca, é justamente isso. Você consegue ouvir a fofoca através de outros da parede, de uma porta, justamente pelo processo de difração. Professor, isso cai no Enem? Sim, cai. A sua vizinha fofoqueira cai no Enem. Acredite. Então vamos lá. Temos também um outro fenômeno, que é um fenômeno de ressonância. A ressonância, existe vários tipos, ela também acontece em alguns tipos de onda, tá? Ele acontece quando uma força é aplicada sobre um sistema com a frequência igual ou muito próximo da frequência fundamental que foi criada esse sistema.
A ressonância ocasiona um aumento na amplitude de oscilação maior do que aquele ocasionado por outras pessoas. Quando se fala em ressonância, a gente pensa logo em ressonância magnética, que é aquela feita pelo médico, né? Então, essa ressonância magnética, ela emite ondas ali que se equiparam à mesma estrutura que foi realizada, né, o seu organismo. Então, por isso, consegue captar imagens lá do seu corpo, né? Um outro exemplo também, para quem já assistiu aí o programa da Eliane em algum momento, existia um quadro, né, lá da SBT, que eles tinham uma taça de vidro e eles tentavam quebrar essa taça no grito. E aí, você já tentou quebrar uma taça ou um copo no grito? Né? Ainda não? Tente isso qualquer dia desse, mas tente com segurança, obviamente, né? Com óculos de proteção, é claro. Como é que funciona isso? Se você tem uma taça de cristal, por exemplo, que é mais fino, né, do que o vidro propriamente dito. Se você tem essa taça de cristal e você vai emitir uma onda sonora com o seu grito, com sua voz, o que é que vai acontecer? Essa taça ela vai ter ali vibrações até chegar a um equilíbrio com a mesma frequência e intensidade que a onda sonora que você está emitindo. Quando isso acontece, temos ali uma ressonância. Então, essa ressonância se equiparou na questão da mesma amplitude de intensidade ali que o cristal foi criado, tá certo? Então, isso é ressonância. Vamos ver agora um outro que é chamado de interferência. É um fenômeno que ocorre durante o encontro de duas ou mais ondas de mesma natureza, que estão se propagando no mesmo meio. Interferência, já mencionei também em nossa aula anterior, que a gente fala lá que no avião, né, o piloto pede que você desligue os seus aparelhos celulares ou coloque no modo avião, para que não haja interferência dos sinais que o seu celular recebe para a rádio controle da via aérea com o piloto. Por quê? Isso pode causar interferência na comunicação entre eles. Essa interferência também acontece, em algum momento você já colocou seus fones de ouvido e você notou ou percebeu que alguém estava lhe chamando? Já pensaram nisso? Alguém estava lhe chamando, alguém falando com você com fone de ouvido? Já aconteceu com você? Comigo já. Então, assim, quando você pensa nisso, estamos aí tendo um processo de interferência. É quando há sons no ambiente, né? E você está ouvindo um outro tipo de som, com uma outra frequência, uma outra intensidade, e quando esses sons eles se encontram em alguma situação, já que o som ele se dá de maneira longitudinal, né? Vai acontecer a chamada interferência. Professor, então o que acontece se eu pegar uma caixa de mesmo modelo, de mesmo volume, com a mesma música e virar o fone de ambos para ambos os lados, para os dois lados? O que é que vai acontecer? Esse som ele vai ser interrompido, vai ter ali uma interferência, tá bom? Então isso é um exemplo do que chamamos desse fenômeno físico, né? Fenômeno ondulatório de interferência, tá bom? Então vamos lá. Temos agora o nosso último, que é o chamado efeito Doppler, tá? O efeito Doppler é um fenômeno que ocorre quando o emissor de ondas está se movimentando em relação ao receptor. A gente observa muito isso na questão de uma ambulância, né? Quando uma ambulância ela está com sua sirene ligada, né? Ela passa por você consegue ouvir ali um som muito alto da sirene, mas quando ela se distancia, você vai ver cada vez um som com intensidade cada vez mais baixa, tá? Isso a gente chama de efeito Doppler. Até para, não sei se alguém aqui já assistiu, né, a teoria do Big Bang, né, que é uma série de TV, e temos aqui o Sheldon, que é um dos personagens principais, que nesse dia ele se fantasiou de efeito Doppler, e ele fez aqui, né, a representação de como que é um efeito Doppler, que ele faz... né? Alguém que assistiu o Pica-Pau ele faz isso, né? Não tem um episódio que o Pica-Pau né? Então, quando isso acontece, temos o chamado efeito Doppler, tá bom? Então, esse efeito Doppler, você vai ter uma baixa frequência do emissor e uma alta frequência do receptor. Então, quanto mais a ambulância ou o objeto que está emitindo esse som se distancia, maior ou menor vai ser a sua frequência, ok? Então, outra coisa, antes de a gente ir para as questões, eu quero perguntar para você. O que você acha? O som se propaga no espaço? E aí, aquelas explosões que a gente vê em filme, né? Que nem está aqui na nossa imagem, a imagem aqui do nossa Estrela da Morte, né? Que é do filme Star Wars, da série Star Wars, né? Temos aqui, foi explodida. Um outro exemplo também aqui, os Guardiões da Galáxia, né?
temos aqui dois personagens principais explodindo várias naves. A gente observa que nos filmes isso faz um som muito alto, né? Eles emitem um som, né? Bah, bum, beleza. Mas será que esse som de fato se propaga no espaço? E aí, o que você acha? Não se propaga no espaço, tá? O som, ele precisa de um meio para se propagar. Como eu já falei, o som ele é o quê? Ele é de natureza mecânica, ou seja, são ondas mecânicas que precisam de um meio para se propagar, são longitudinais, tá? Porque ele se propaga em uma única direção e dessa maneira a gente observa que ele não vai se propagar no vácuo. No espaço temos o vácuo e não é o vácuo que você recebe lá do seu contatinho não, tá bom? Isso aqui é o vácuo de não ter nada mesmo, é o espaço, ok? Agora, falando sobre a velocidade do som, a velocidade de propagação das ondas sonoras é independentemente da fonte sonora, ou seja, depende apenas da natureza do meio material elástico que vibra. Então, quanto maior a densidade de um material que o som se propaga, maior é a sua velocidade. Quando eu falo de densidade, é quanto mais denso, quanto mais grosso, mais rugoso, né? Então, por exemplo, eu tenho um ar e tenho uma água. Quem que é mais denso? A água, né, professor? Eu tenho a água e tenho a gelatina. Quem que é mais denso? A gelatina. Então, assim, quanto mais denso você tiver um objeto, maior é a velocidade. Então, se a gente parar para pensar, traz para cá. Facilitando essa propagação da onda, eu tenho o quê? Eu tenho os três estados físicos, né, que é gasoso, líquido e sólido. No gasoso, a velocidade de propagação ela é menor e no sólido, a velocidade de propagação ela é maior. Então, nesse caso, né, quanto maior a densidade, maior a sua velocidade. Então, a velocidade ela é maior nos sólidos, que depois é maior nos líquidos, que depois é maior nos gasosos. Por quê? Porque o som ele vai se propagar de molécula para molécula. E nos sólidos, as moléculas elas são mais juntas, né? As moléculas elas são mais juntinhas, mais apertadinhas, né? É só pegar como exemplo a água. No gasoso, as moléculas são dispersas. No líquido, elas são mais ou menos, estão ali, né? Um pouco amontoada, mais um pouco espalhada. E no sólido, elas são bem juntinhas. Nesse caso, quanto mais juntas as moléculas, mais o som vai se propagar, tá certo? Agora vamos ver como que isso é cobrado no Enem. E vem comigo e bora lá. Que questão do Enem 2015 de Ciência da Natureza, questão 55 do Caderno Amarelo, que traz o seguinte: será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida que se parece muito com águas calmas no escuro. Aí o comando é: o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a... Muito bem. Então a gente precisa entender que quando eu falo desse movimento, né, ele está tendo ali uma refração de imagem, né? Essa refração de imagem acontece devido ao contato e a mudança, né, de material que você tem. Então, se você tem algo que você está observando do ar, quando você vê na água, ele vai emitir ali o quê? Uma mudança de localidade. Então, quando você muda essa localidade, né, que você está, do ar para a água, enfim, temos ali uma mudança de refração da imagem. Então, por exemplo, se você estivesse observando de uma rocha, um navio vindo em sua direção, numa água fria, né, e devido a uma névoa que é causada da água quente que fica acima de você, o que é que vai acontecer? A água fria embaixo, o ar quente em cima, você vai ter ali uma refração dessa imagem. Então você pode observar esse navio vindo de uma outra direção de cima para baixo. Então, nesse caso, isso pode ter contribuído de fato para que o navio, né, Titanic, ele tenha afundado, mas isso é
é uma teoria que os pesquisadores têm. Nesse caso aqui, estou falando, você vai ter uma refração da imagem, nosso gabarito só pode ser quem? A fata morgana é uma refração. Gabarito letra B, certinho? Vamos agora para mais uma questão, né, que fala o quê? A do Enem de 2016, que nos diz que o morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingir objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considera uma situação unidimensional, em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego que está em repouso. A distância e a velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características do pulso ultrassônico. Já vimos uma imagem relacionada a isso, né? Vimos que isso está diretamente relacionado também com sons ultrassônicos, né? Então, observa, se a mariposa ela vai se distanciar do morcego, se ela vai se afastar, a intensidade ela vai aumentar ou vai diminuir do retorno dessa reflexão? Ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, nesse caso aqui, eu já poderia eliminar o quê? Poderia eliminar a alternativa B e eliminar a alternativa E. A intensidade ela vai diminuir. E o tempo do retorno, né, desse som da reflexão, das ondas sonoras, né, vai chegar na mariposa, quanto mais ela se afasta, maior vai ser o tempo de retorno, não é? Se maior vai ser o tempo de retorno, a letra A está ok, o tempo de retorno aumenta, a letra C, o tempo de retorno diminui, a letra C não pode ser. O tempo de retorno não diminui, o tempo de retorno aumenta, a D também aumenta. Estou entre A e a D. E agora, e a frequência percebida? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Quanto mais a mariposa se afasta, a frequência que o morcego vai receber, ela vai ser melhor ou pior? Vai ser pior, vai diminuir. Então, a D fala que vai aumentar. Então, o nosso gabarito aqui só pode ser quem? Gabarito letra A. A intensidade é diminuída, o tempo de retorno aumenta e a frequência percebida diminui. Certinho? Questão que envolve aí um pouco de teoria, né, da parte dos fenômenos ondulatórios. E ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Aguardo você na nossa próxima aula e bons estudos e até mais!